Me deixa compartilhar algo com você no dia de hoje. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer que nesse tempo que você tem buscado conhecer mais Deus, eu tenho certeza que muitas coisas na sua vida têm sido transformadas. Mas deixa eu falar algo muito especial a você. Você já pensou que os teus relacionamentos influenciam as suas decisões? Eu já ouvi alguém dizer assim, que nós somos o resultado da média das 5 pessoas com as quais nós nos relacionamos. Portanto, relacionamento não é isento, não é vazio, não é sem intencionalidade. E isso é uma verdade. A Bíblia diz assim, que no poder da língua está a vida e está a morte. Ou seja, tudo que falo, mas também tudo que ouço, vai influenciar na maneira que correspondo, na maneira que respondo ou até na maneira que reajo na minha vida. Muitas das decisões que nós tomamos, por vezes, está baseada naquilo que pensamos, mas também naquilo que obtivemos como opinião, como conselho, ou até por experiências de outras pessoas. Só que essas experiências, essas falas, estas palavras, se não forem dirigidas pelo próprio Deus, elas podem ser muito prejudiciais. Eu não sei se você conhece uma história que está no livro de Gênesis. A Bíblia conta assim que existia um homem que tinha uma promessa da parte do Senhor. O seu nome é Abraão. Abraão vai sair da casa do pai, ouvindo a voz do Senhor, e vai para uma terra longínqua, onde Deus, o próprio Deus, o guiaria e o entregaria como promessa. Ao sair da casa do pai, do território da sua família, ele leva consigo um sobrinho. O nome desse sobrinho é Ló. Ló acompanha Abraão e eles vão peregrinando pela terra até que chega um ponto em que ambos estão prósperos, enriquecidos, fartos e acontece uma divisão. Os pastores que guiavam as ovelhas de Ló vão ter uma desavença com os pastores que guiavam as ovelhas de Abraão. Portanto, eles tomam uma decisão, vão se separar. Cada um vai seguir um caminho, cada um vai seguir um norte, cada um vai seguir um conselho. A partir de então, o texto bíblico diz que aqui acontece a primeira decisão de Ló. Ló vai escolher um lugar para habitar. Me deixa ler com você, na manhã deste dia, esse texto. Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 10 ao versículo de número 13. Diz assim a palavra: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olhe para cá e me deixa falar algo com você. O texto deixa muito bem claro que no tempo que eles precisaram tomar uma decisão, Ló fez uma escolha. Levantou os olhos e escolheu as campinas. As campinas que iam para a margem, para o lado de Sodoma. Mas Sodoma não era um lugar próprio, um lugar naturalmente bom, como ele vivia com Abraão. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Mas preste atenção no texto. O texto diz assim, no versículo de número 12, que Ló ia armando a tenda. Ou seja, ele ia pouco a pouco se aproximando de Sodoma. E por que pouco a pouco? Porque pouco a pouco ele foi se relacionando com os homens de Sodoma. E sabe qual é o problema? As pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas vão colocando em nós medidas daquilo que elas têm, daquilo que possuem. E por vezes, nesses lugares, as medidas que têm, as medidas que possuem, são medidas distintas da vida em Deus. Eu não sei se você se lembra o que diz o Salmo de número 1. O salmista cantando diz assim, bem-aventurado, ou seja, mais feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores
nem se assenta à roda dos escarnecedores. É com esse texto e com essa expressão que eu quero te lembrar que não existe inércia, vazio, neutralidade em palavras e em ambientes. Todos os lugares que eu convivo, todos os lugares que eu entro, todas as pessoas com as quais eu falo, converso, com as quais eu abro meu coração ou tiro uma opinião, sempre produzirão pela palavra algo dentro de mim, algo no meu espírito. E eu preciso ser muito atento, porque talvez ao tomar decisões, eu não vou tomar decisões em Deus, vou tomar decisões nas opiniões. E talvez eu vou fazer aquilo que o salmista manda eu não fazer. Eu vou tomar decisões com quem não segue os conselhos de Deus. E se não seguir os conselhos de Deus, a própria Bíblia diz que na língua há vida e a morte. Ou seja, a palavra pode construir e pode destruir. Uma opinião pode te levantar, mas uma opinião também pode te derrubar. A verdade é que as pessoas com as quais eu convivo, eu preciso saber se elas me aproximam de Deus ou se elas me afastam de Deus. Se elas me aproximam do conselho de Deus ou elas retiram de mim o conselho de Deus. Porque certamente o que aconteceu com Ló pode acontecer com qualquer um de nós. Sabe como termina essa história? Leia depois, Gênesis capítulo de número 19. A Bíblia diz que Ló perdeu a sua esposa, que transformou-se numa estátua de sal. Foi morar dentro de uma caverna, escondido e fugindo, porque toda a terra de Sodoma foi destruída. Habitou junto com as suas filhas e com elas, com as suas próprias filhas, gerou filhos. Um filho com cada uma delas. E sabe o que aconteceu? Deus amaldiçoou aqueles filhos. A minha pergunta é, um homem que viveu tantas promessas, que recebeu tantas palavras, que viveu tantas provisões, termina os seus dias perdido, isolado e amaldiçoado. E sabe por quê? Porque decidiu ouvir quem não precisava ouvir. Talvez esse seja o melhor conselho para o seu dia, para a sua semana. E eu espero que Deus te ache dentro dele. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E se essa palavra falou com você, eu te convido, compartilhe, envie, mande para alguém, porque certamente a mão poderosa do Senhor também tocará o espírito dessa pessoa. Que Deus te abençoe. Fique em paz.